Olá, que bom ter a sua companhia em mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje o nosso papo é sobre a Lave Empreendimentos Imobiliários, ticker LAVV3. A empresa soltou os resultados do terceiro trimestre de 2025, agora dia 5 de novembro, e a gente vamos mergulhar nesse relatório. A ideia é destrinchar os pontos-chave, sabe? Entender como foi a performance da Lave nesse período. Preparados para a gente desembrulhar esses dados? Com certeza. É sempre fundamental, né, olhar esses números, tanto financeiros quanto operacionais. Ajuda a gente a entender não só a foto do momento, mas para onde a empresa está indo estrategicamente. E lembrando, né, a Lave atua forte em São Paulo, principalmente nos segmentos de médio, alto padrão, luxo e também no econômico, com a marca Novovô, que tem ganhado bastante espaço. Legal. Então, vamos começar pelo geral, pelos financeiros. O que chamou a atenção na receita líquida do trimestre? Olha, a receita líquida veio em 415 milhões de reais. Foi um aumento de 5% comparado com o mesmo TRI de 2024. Ok, 5% no TRI e no acumulado do ano. Aí o número impressiona mais, viu? No acumulado dos 9 meses, a receita bateu 1,2 bilhão. Isso é um crescimento de 26% sobre 2024. E esse valor acumulado, 1,2 bilhão, é um recorde para a Lave nesse período de 9 meses. Mostra uma consistência boa na entrega, né? Um ritmo forte, então. E o lucro líquido acompanhou? Acompanhou sim. No trimestre, foram 104 milhões de reais, um salto de 20% em relação ao terceiro TRI de 2024. 20%. E no acumulado do ano, como ficou? Aí também foi recorde. 309 milhões nos 9 meses, quase 40%, para ser mais exata, 39% de aumento contra o ano passado. E o que eu acho fascinante, assim, é a margem líquida. Ficou em 25,1%, tanto no trimestre quanto no acumulado. Nossa, 25% de margem líquida é bem alto, né? E essa consistência? Exatamente. Manter esse patamar acima de 25% de forma consistente é um sinal muito positivo de rentabilidade. Você mencionou a margem líquida. E a margem bruta? O relatório fala numa ajustada, né? O que seria esse ajuste? Isso, boa pergunta. A margem bruta ajustada, ela tira o efeito dos juros do financiamento à produção, o SFH. Esses juros entram no custo, né? Tirando eles, a gente vê a rentabilidade mais direta da incorporação mesmo. E essa margem também foi recorde nos 9 meses. 37,6%. 37,6%. E quanto foi o ganho? Foi um ganho expressivo, 3,4 pontos percentuais a mais que em 2024. No trimestre, a margem foi a mesma, 37,6%. Mostra a força operacional mesmo. Entendido. E isso deve ter impactado o EBITDA também, imagino. Com certeza. O EBITDA ajustado, que é um bom termômetro da geração de caixa operacional, né, antes de juros, impostos, etc., ele também cresceu bem. Foram 125 milhões no TRI, 27% acima do ano anterior, e 370 milhões nos 9 meses, um avanço de 49%. Quase 50% no ano. E a margem EBITDA ajustada no trimestre foi de 30%. Ganhou mais de 5 pontos percentuais. Isso reflete, assim, a eficiência na operação e como eles convertem receita em resultado. Ok, saindo um pouco agora da parte puramente financeira e olhando a operação em si. Lançamentos, como foi o trimestre nesse sentido? Então, aqui teve uma concentração. Foram 2 lançamentos no terceiro TRI e os 2 foram da marca Novo, do segmento econômico. O VGV total, na parte da Lave, somou 250 milhões. Ah, focado no econômico, então. E quais foram os projetos? Foi o novo Vila Prudente, que é 100% da Lave, VGV de 159 milhões, e ele já começou bem, vendeu 21% em menos de um mês. E o outro foi o Astro Santa Marina. Esse é uma parceria com a Cury, a Lave tem 40%, o VGV total foi de 266 milhões e vendeu muito rápido, 75% já no trimestre do lançamento. Nossa, 75% é bastante coisa. Mas
250 milhões de VGV por cento LAV lançado. Não parece um pouco menos do que a gente via antes? Exatamente, esse é um ponto importante para a gente observar. Se a gente compara ano contra ano, o VGV por cento LAV lançado caiu 46% no trimestre. 46%. Sim, e no acumulado dos 9 meses, a queda foi de 20%. Isso levanta uma questão, né? Será que é uma estratégia de ser mais seletivo agora? Ou o mercado deu uma esfriada? Ou estão preparando o terreno para depois? Fica essa dúvida. E as vendas, como é que elas reagiram a esse menor volume de lançamentos? As vendas líquidas, também na parte da LAV, seguiram um pouco essa linha. Somaram 336 milhões no TRI, uma queda de 32% ano a ano. E no acumulado dos 9 meses, 1,2 bilhão, que foi um recuo de 27%. Mas aí a gente precisa olhar a VSO, a velocidade de vendas sobre oferta. Certo. Explica um pouquinho o que é a VSO para quem não está familiarizado. Claro, a VSO mede quanto do estoque disponível, incluindo o que foi lançado no período, foi vendido naquele trimestre. No 3T25, a VSO ficou em 17%. 17%. Isso é bom ou ruim? Olha, isoladamente, 17% pode não parecer tão alto. Só que quando a gente olha a VSO acumulada dos últimos 12 meses, aí ela está em 54%. Ah, bem mais alta. Sim, e esse patamar de 54% nos últimos 12 meses, ele está bem consistente com os trimestres anteriores. Isso sugere que, apesar de um 3T25 mais fraco em volume de lançamento e venda, a capacidade de vender o estoque ao longo do tempo continua saudável. Entendi. Faz sentido olhar o período mais longo. Outro ponto que apareceu no relatório: distratos, vendas canceladas. Como foi isso? Os distratos somaram 65 milhões no trimestre, isso deu 11% das vendas brutas. 11% é um percentual maior que antes, né? Foi maior que nos trimestres anteriores, sim. A LAV comentou que o número de unidades distratadas em si foi menor que no segundo TRI, mas não deu uma causa específica para esse aumento percentual. É algo para a gente ficar de olho, né? Ver se foi só um ponto fora da curva. Com certeza. E o estoque? Como ficou a foto no final de setembro? Qual o tamanho e o perfil? O estoque a valor de mercado fechou em 2,5 bilhões, isso dá umas 1.670 unidades, mais ou menos. E o perfil é interessante, 70% desse estoque é de projeto lançado de 2024 para cá. Ou seja, é um estoque novo relativamente. Isso é bom, né? Menos pressão para vender rápido. Exato. E tem mais. 62% dele está em obras, só 7,3%, umas 73 unidades estão prontas. É um estoque majoritariamente em construção. E um dado legal: se a gente tirar os projetos que já venderam tudo, a média vendida dos que estão no estoque é de 82%. É um nível bem saudável. Voltando um pouco na receita líquida, aqueles 415 milhões, como que ela é gerada na prática? É só vender o apartamento? Não exatamente. A maior parte vem pelo reconhecimento contábil que a gente chama de PCOC, Percentage of Conclusion. POC. Isso. Basicamente, a receita entra no resultado conforme a obra avança fisicamente. Quanto mais tijolo sobe, mais receita é reconhecida. Entendi. E quais projetos puxaram essa receita no trimestre? Foram os lançamentos recentes? Não necessariamente os mais recentes. Foram mais os projetos que já estavam bem vendidos e com obras adiantadas. O relatório destaca o Alive Home Resort, que já está 84% vendido. Uau! O S6 e o Villa Versace, que inclusive foi entregue agora no trimestre, então reconheceu 100% do POC restante. E também o novo Barra Funda. É um bom exemplo de como o ritmo da construção dita o ritmo da receita. O novo Vila Prudente, que foi lançado no 3T25, por exemplo, ainda não contribuiu para essa receita POC. A obra precisa começar e avançar. Faz sentido. E aquela margem bruta ajustada recorde de 37,6%. De onde veio essa performance tão boa? Olha, foi uma combinação, né? Primeiro, a base de comparação lá do 3T24 era mais fraca, tinha tido impacto de vendas com margens menores naquele período. E segundo, que talvez seja o mais importante,
O mix de vendas no 3T25 foi favorável. As unidades vendidas agora tiveram margens brutas maiores, na média, do que a margem que estava na REF. REF, o que é REF? E REF é a Receita Apropriar Futura. Pensa assim, é a receita das vendas que já foram feitas, mas que ainda não entrou no resultado porque a obra não avançou o suficiente, pelo POC. Essa receita futura já tem uma margem bruta estimada lá no balanço. Se no trimestre atual você vende unidades com margem acima dessa média da IREF, você puxa a margem bruta reportada para cima. Ah, entendi. Então vender bem agora melhora a margem do período. Exatamente. E isso sugere que a gestão de custos e a precificação dos projetos mais recentes ou do que está sendo vendido agora está sendo eficiente. E as despesas operacionais, como elas se comportaram nesse cenário? Aumentaram muito. As despesas comerciais, tipo marketing e vendas, subiram 12% contra o ano passado para 36 milhões de reais. Foi puxado por campanhas de projetos como o Heaven e o Le6. Mas, como percentual da receita líquida no acumulado do ano, ficou estável, em 7,4%. Não saiu do controle. E as despesas G&A, administrativas? Essas subiram um pouco mais, 19%, para 21 milhões de reais. Aí reflete o crescimento da empresa mesmo, né? Mais gente, estrutura, provisão para PLR. Mas, de novo, olhando como percentual da receita no acumulado do ano, também ficou estável, em 5,2%. Mostra que estão conseguindo controlar enquanto crescem. Ok. O relatório também traz um resultado de equivalência patrimonial. Do que se trata isso? Esse resultado vem dos projetos em que a Lave é sócia, mas não tem o controle total, sabe? Parcerias. O lucro desses projetos entra no resultado da Lave na proporção da participação dela. E no 3T25 foi um valor bem relevante, 27 milhões de reais. Nossa, e por que subiu tanto? 84% ano a ano, né? Subiu bastante, sim. Foi puxado principalmente pelo projeto Eden Park by Dror e também pelo Astro Santa Marina, que foi lançado agora em parceria com a Cury. Entendi. E para fechar essa parte de resultado, o resultado financeiro, foi positivo ou negativo? Foi positivo em 17 milhões e cresceu 58% em relação ao 3T24. E por quê? Juros altos ajudaram. Ajudaram de um lado e atrapalharam do outro. O caixa maior rendendo com a Selic ainda alta impulsionou as receitas financeiras, que subiram mais de 100%. Só que as despesas financeiras também subiram muito, 174%. Isso por causa dos juros das novas dívidas que a empresa tomou, tipo notas comerciais e CRIs, para financiar a operação e o crescimento. No fim, o saldo foi positivo. Mudando para o balanço patrimonial agora. Um indicador importante é a receita a reconhecer, o backlog, né? Como está isso? O backlog fechou setembro em 2,4 bilhões de reais. Esse é o valor das vendas já feitas que ainda vão virar receita nos próximos trimestres conforme as obras andam. Dá uma boa visibilidade futura. 2,4 bilhões de reais. E comparando com o ano passado? Tá 18% maior que há um ano. E talvez até mais importante que o valor, a margem bruta, que está estimada dentro desse backlog, subiu para 37,0%. Opa! Margem maior na receita futura. Isso é ótimo. É ótimo, sim. É um aumento de 2,3 pontos percentuais na margem do backlog comparado com um ano atrás. Mas espera aí. Você falou que o backlog caiu 5% em relação ao trimestre passado, ao 2T25. Como assim? O valor caiu, mas a margem melhorou? Exatamente. Parece estranho, mas tem explicação. A própria Lave diz que, primeiro, os lançamentos do TRI ou ainda não contam para o backlog POC, como o novo Vila Prudente, ou entram via equivalência, como o Astro Santa Marina. E segundo, o reconhecimento de receita de obras mais antigas, que já estavam quase todas vendidas, foi maior do que a entrada de novas vendas de projetos mais recentes. Então, o volume total do backlog caiu um pouquinho no TRI. Mas a qualidade dele, a margem embutida, melhorou. Perfeito. E essa melhora na margem futura é um sinal bem positivo para a rentabilidade lá na frente. Entendido. Falando em balanço, teve uma mudança que chamou a atenção, o endividamento. A Lave sempre teve caixa líquido, né? E agora? Pois é.
Mudou. A empresa fechou o trimestre com uma dívida líquida de 74 milhões de reais. Dívida líquida? Sim, significa que a dívida bruta ficou maior que o caixa e as aplicações financeiras. Um ano atrás, no 3T24, ela tinha caixa líquido de 95 milhões de reais. Isso levou o indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido para 4,1%. Antes era negativo. E por que essa virada? O pessoal deve ficar preocupado. Olha, a explicação está no aumento da dívida bruta mesmo. A Lave captou dinheiro com notas comerciais, financiamento SFH, para bancar o quê? Obras novas e, principalmente, a compra de terrenos. A geração de caixa da operação no trimestre foi até positiva, 3,5 milhões. Mas se a gente tira os 70 milhões que eles gastaram comprando terreno só nesse tri, a geração seria de 73 milhões. Ah, então o dinheiro está indo para investimento em terreno. Exato. No ano todo, eles queimaram 74 milhões de caixa. Mas por quê? Porque investiram 393 milhões em terrenos. Se não fosse isso, teriam gerado 319 milhões. Então a dívida subiu para financiar o crescimento futuro. E o nível de alavancagem, 4,1% de dívida líquida PL, ainda é considerado super baixo para o setor. Não é preocupante nesse nível. Falando em terrenos, então, como está o Land Bank da Lave? O estoque de terrenos para lançar no futuro. O land bank deles é robusto. O potencial total, olhando 100% dos projetos, é de 10,2 bilhões em VGV. 10 bilhões? E a parte da Lave? A parte que cabe à Lave é de 6,6 bilhões. A empresa diz que isso é confortável para garantir os lançamentos até 2026, 2027. Teve compra nova de terreno nesse trimestre? Teve sim, e foi uma aquisição bem estratégica. Compraram um terreno em São Caetano do Sul. São Caetano, primeira vez fora da capital, né? Exatamente. Marcando a estreia fora de São Paulo capital, é para um projeto de alto padrão. Em parceria, a Lave tem 55%, o VGV potencial é alto, 782 milhões. E como pagaram? Com caixa. Aí que tá o pulo do gato. Foi 100% em permuta física. Permuta física, como funciona isso? Significa que a Lave não gastou dinheiro vivo agora para comprar o terreno. Ela vai pagar o dono do terreno entregando apartamentos do próprio prédio que vai construir ali no futuro. Ah, inteligente. Não pressiona o caixa agora. Muito inteligente, especialmente no momento em que estão investindo bastante. E o lançamento desse projeto em São Caetano já está previsto para o quarto trimestre agora de 2025. Interessante. E esse land bank todo, qual o perfil dele? Mais permuta, mais compra? O mix que eles informam é 67% foi comprado com dinheiro ao longo do tempo e 33% foi via permuta, seja física ou financeira. A participação média da Lave nos projetos do Land Bank é de 65%. E um dado sobre a estratégia, a marca Novo do Econômico hoje representa 13% desse Land Bank 100% Lave. Entendi. Além dessa compra, teve mais algum evento importante recente? Tiveram dois principais que vale mencionar. Primeiro, dividendos. Aprovaram 124,7 milhões para distribuir aos acionistas. Opa, boa notícia para o acionista. Com certeza. Dá 0,64 por ação. O pagamento está marcado para 26 de novembro agora, retorno direto para o bolso do investidor. Legal. E o segundo evento? Foi uma captação de dívida. A Lave concluiu uma emissão de 400 milhões em notas comerciais. Na prática, esses títulos vão servir de garantia para a emissão de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que são vendidos para investidores. Foi feito em 3 séries e as taxas finais para a Lave ficaram atreladas ao CDI, entre 101% e 101,5% do CDI. É dinheiro para reforçar o caixa e financiar as operações e o crescimento. Ok. Então, para a gente tentar juntar as peças aqui. Tivemos um ano forte até agora, né? Receita e lucro recordes nos 9 meses, margens bem saudáveis, especialmente a bruta ajustada. Nos trimestres específico, o foco foi na marca Novo, segmento econômico, mas o volume de lançamento e venda caiu na comparação anual. Isso. Mas a VSO, a velocidade de vendas, olhando os últimos 12 meses, continua consistente, em 54%. A gestão do estoque parece boa, com pouca coisa pronta. E a mudança, Algomanso, saiu de caixa líquido para dívida líquida, mas bem baixa, para bancar a compra de terrenos e o crescimento, e ainda distribuindo dividendos.
Acertei. Resumiu perfeitamente. O quadro geral é de uma empresa que está conseguindo crescer com boa rentabilidade, a gestão parece muito focada em margem e na execução, e tem esses movimentos estratégicos para ficar de olho. A consolidação da Novo e essa primeira saída da capital para São Caetano. A dívida aumentou, mas parece totalmente gerenciável e parte da estratégia. Pensando nisso tudo, ficam algumas perguntas no ar, né? Para quem acompanha a empresa, para quem investe. Com essa queda pontual em lançamento e venda do 3T25, qual vai ser o ritmo daqui para frente? Vão voltar a lançar mais volume ou vão focar mais ainda em margem, mesmo que lance menos? Exato. E a no Volvo? Vai continuar com essa força? Vai virar um pilar ainda maior? E São Caetano? É só um teste ou o começo de uma expansão maior? Como isso muda o jogo para a Lave? E a questão do caixa, né? Com tanto investimento em terreno, a geração de caixa vai voltar a ser mais forte. Como vão equilibrar esse crescimento, o investimento e o retorno para o acionista, como os dividendos? E claro, os riscos e oportunidades gerais. Juros, confiança do consumidor, a própria capacidade da Lave de executar tudo isso. O que pode ajudar ou atrapalhar os próximos resultados. São pontos importantes para a gente continuar monitorando. Gostou desta análise detalhada dos resultados da Lave? Foi um mergulho fundo, né? Para não perder as próximas discussões como esta sobre empresas, mercado, economia, clica aí em seguir o Diário SA agora mesmo. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.